Olá, traders e futuro traders, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Suporte e Resistência. Se é a primeira vez que você está chegando no meu canal, muito bem-vindo. Meu nome é Daniel e eu sou trader profissional desde 2017. Nesse vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o MetaTrader 5 e a gente vai ver os principais índices e ativos do mercado financeiro. Eu não operei, não abri, não fiz nada ainda. Então, eu vou fazer uma análise na hora, do jeito que eu gosto. A gente vai olhar o que está acontecendo com o mercado e aí a gente faz algumas análises. Eu vou pegar o EURUSD, ouro e Bitcoin e a gente faz uma análise geral deles. Vem comigo. Vamos lá, eu tenho aqui na minha outra tela o painel que eu utilizo aqui na FBS. Aqui no centro eu tenho o euro. A gente vê que ele teve uma ligeira queda, provavelmente porque o dólar está subindo. O Bitcoin subiu, desceu, está agora, nas últimas horas, tendência de queda, está em 108 uns pedrada aqui. Ouro também está parecido com o euro, tá vendo? Isso é muito em função do dólar. Vamos mudar de painel? Vamos dar uma olhadinha aqui nos índices das principais bolsas, para a gente dar uma olhadinha. Olha só, também queda, tá vendo aqui, ó. Aqui a gente tem S&P, Nasdaq, etc. Austrália, bacana. Vamos voltar aqui para o painel principal. E vamos dar uma olhadinha no euro. Eu tenho aqui um específico do euro, USD. Eu vou abrir um gráfico aqui. Esse é um gráfico de 15 minutos. Se a gente puxar de uma hora, tá aqui. O que a gente pode fazer? Se eu olhar no gráfico diário, a gente vê que é uma forte tendência de alta do euro. Por quê? Porque o dólar caiu bastante. Eu venho aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, um índice do US dólar, dá uma olhadinha. E eu vou pegar a mesma coisa do gráfico diário. Esse aqui é o DXY. Vamos colocar lado a lado aqui, ó, para a gente ver. Ó, lado a lado, deixa eu ver, euro, USD diário, tá aqui, dólar diário. Olha só, eu tenho aqui no gráfico diário o euro subindo, o dólar caindo. E eles são inversamente proporcionais. Eu posso fechar aqui, por exemplo, ó, e vou deixar lado a lado mesmo. E a gente vê exatamente no gráfico diário o que está acontecendo. E reparem, eu tenho uma queda no euro aqui, é sinal que o dólar está subindo. É quase a mesma coisa, inversamente proporcional. Por isso que é importante a gente sempre utilizar o gráfico do DXY, porque é dali que a gente vai ter todo o direcionamento do mercado. E aí vamos dar uma olhada no gráfico diário. Olha, a gente pode fazer o seguinte, eu já, de cara, eu não fiz nada nesse gráfico, mas eu vou pegar aqui uma retração de Fibonacci desse fractal de baixa até esse fractal de alta. Ah, mas por que você não foi até lá? Porque esse daqui é o mais expressivo. E aí, olha só, a mágica que acontece. De cara, a gente vê que, ó, respeitou o nível de 38. Para quem acompanha os vídeos aqui do Workshop 100, você vê que esse nível aqui é extremamente importante. Então, tá batendo. Se eu puxar e puxar para cá, lá para cima, você vê que ela já está um pouco fora. Então, realmente, a gente tem que validar a ferramenta. Por isso que não é uma questão de puxar. Ah, eu traço retração de Fibonacci e, para mim, às vezes não funciona. Porque você tem que identificar quais são os fractais que estão em atividade, quais são os mais relevantes. E a gente identifica exatamente posicionando os itens, principalmente o 38.2. E olha só, não é à toa. Dá uma olhada nisso aqui. Eu vou puxar para a direita, mantendo isso daqui. Olha só como bate direitinho. Tá vendo? A gente teve aqui um rompimento do 100, ele chegou nesse outro nível aqui e voltou a descer. Então, essa retração de Fibonacci está perfeita no gráfico diário. Claro, a gente pode diminuir o tempo gráfico, vamos lá para 1 hora, e fazer a mesma coisa. Reparem que eu tenho aqui, ó, aquele nível que a gente traçou. Num gráfico diário, eu não tenho muita marcação aqui, por quê? Porque eu puxei num diário de longa duração. Olha, eu puxei aqui, ó, vamos ver exatamente desde que dia. Tá aqui, ó, do dia 3 de fevereiro. Nós estamos hoje no dia 7 de julho. Então, você não vai conseguir ver isso no horário.
Então, eu posso traçar um horário aqui. Vou diminuir um pouco o zoom para que... Ó, eu tenho fractal, fractal. O que eu faço aqui? Mesma coisa. Vou pegar do mesmo nível e vou puxar agora um gráfico horário. Ah, começa a ficar bagunçado. Muda a cor. Olha só. Bateu ou não bateu o nível de 38 aqui, ó? Então, eu vou mudar a cor desse daqui, ó. Propriedades. Eu costumo fazer isso. Espera aí que foi para outro monitor aqui. Tá aqui. Níveis. Aí eu posso colocar aqui, sei lá, um aqua. Ok. E aí eu já vou fazer o quê? Eu estou puxando o mesmo fractal que está em atividade aqui e vou para gráfico horário, tá vendo? Aqui tanto faz, tanto faz se eu pegar aqui ou aqui. Na verdade, eles são equivalentes e você vê que o nível de 38 fica igual. E aí eu passo a ter uma retração de Fibonacci num gráfico horário. Se eu voltar para o diário, olha só como fica. Eu tenho um de longuíssima duração e eu tenho um por hora. É assim que a gente faz análise para swing trade, por exemplo, para fazer entradas longas. Então, eu estou analisando aqui que a gente está numa tendência de queda. Se ele confirmar essa tendência, olha, aí a gente associa várias coisas. Eu tenho aqui, ó, uma região de suporte. Deixa eu mudar essa cor aqui. Eu gosto de colocar como marrom. Brown, tá aqui. E vamos deixá-la um pouquinho mais espessa, né? Para poder diferenciar das demais. Perfeito. Então, eu tenho aqui, ó, essa região de suporte. É uma região. Eu posso simplesmente duplicar e marcar como região, porque eu estou vendo que eu tenho outros níveis aqui. Então, a gente tem que aguardar, no caso, no gráfico horário do euro, vamos aumentar o zoom, eu tenho que aguardar ele romper isso daqui. Rompeu essa região, a tendência é que ele vai descer até 61. Quantos pontos nós estamos falando aqui? Ó? Imagina que eu entre aqui, sou conservador, vou esperar ele romper isso daqui. Eu estou falando aqui ó, em 250 pontos. É uma entrada relativamente curta. Ok? Mas eu tenho que aguardar. E aí eu posso para outros tempos horários, em H2, H4, para a gente confirmar. D1 a tendência de queda, mas eu estou vendo que nos demais tempos a tendência é de reversão dessa queda. Ele corrigir, tá vendo? A gente já teve uma alta forte. Então tá aqui. Eu vou ficar aguardando. Aqui não vou fazer absolutamente nada. Vou deixar essa análise aqui guardada. Vamos mudar aqui para um outro painel? Vamos pegar o painel do ouro. Carregou. Mesma coisa. Gráfico diário. Aí eu tenho uma alta muito forte. Só que a gente já vê que teve variação aqui. Então o que eu vou fazer? Fractal, fractal. Aí eu vou mudar de novo a cor. Vou deixar... Eu sempre começo com a cor branca aqui na retração. Por quê? Porque é um padrão que eu uso. Pronto. Vamos validar? Olha só. Bacana, ó. 0 no início do movimento, fractal de baixa, até o fractal de alta, aqui, ó. Eu não vou pegar lá em cima. Por quê? Porque eu vou validar porque eu vou validar a retração de Fibonacci. Olha só. Já vou explicar por que eu vou fazer essa marcação. Vamos desenhar na tela. Eu tenho, ok, o nível de 38.2, que é o mais importante, certo? Olha aqui. Olha aqui. Então, está validado. É assim que a gente faz a análise utilizando a retração de Fibonacci. Não basta simplesmente traçar em qualquer ponto, eu tenho que validar. Se eu puxar lá para cima, ela já fica um pouco distorcida. Pode ser válida? Também. Por quê? Porque eu tenho outro fractal em ação, 38.2. E olha só, eu tenho validação aqui e aqui. Então, os dois níveis, na verdade, estão válidos. O que quer dizer isso? Uma região. Eu posso, olha só, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou traçar mais uma. Só que agora eu vou puxar um pouquinho mais para baixo. E por que você fez isso? Porque aqui eu tenho uma região de suporte. Olha só, aqui e no de 38. Então, essa é a região que ele está trabalhando. Se eu for fazer uma análise mais... vou esperar, eu sou mais conservador, quero esperar para ver o que ele vai fazer.
Eu já identifiquei que eu tenho essa região de suporte aqui. Se eu for entrar para reversão de alta, eu espero ele romper essa região. Tá longe? Tá. Mas é válido. Vai chegar aqui? Acho difícil. Num gráfico diário, olha, a gente teve a última vez aqui, olha, lá atrás, no dia 8 de abril. E desde então a gente, na verdade, está numa lateralização. Vamos para o gráfico horário? Olha só. Eu também posso fazer uma marcação aqui, ó. Só estou usando retração de Fibonacci. Vamos validar? Pronto, ó. Vou marcar também agora em Aqua. Propriedades. Eu vou deixar aqui, por quê? Mais para frente, outro dia, a gente vai lá e revisita essa análise. Exatamente para a gente ver o que foi que aconteceu. Opa, coloquei verde? Não. Não. Vamos lá. Propriedades, Mega Spring e tal. Cadê? Vamos deixar essa turquesa azul aqui. Beleza. Olha só que bacana. Perfeito, ó. 38.2 está batendo, ó. Aqui. Tá válido isso. Qual é a tendência do ouro? Se ele romper essa região que a gente está vendo aqui no preço, ó, de 3.322, a tendência é que ele volte a subir. Para configurar a queda, eu tenho que esperar ele romper essa região aqui do 38, que equivale a 3.296. Tá aqui. O ouro está analisado. Vamos pegar, deixa ele aqui no cantinho, guardadinho. Falei que a gente vai fazer qual agora? Bitcoin, né? Perfil. Cadê? Perfil Bitcoin. Carregou. É uma coisa. Gráfico. Vamos primeiro no diário. Dá para ver que está bem lateralizado, né? O que eu vou fazer? Eu vou puxar uma retração aqui, ó. Vamos ver se ela está válida aqui. 0 no início do movimento de alta, até o fractal, 38. Olha, eu acho mais prudente puxar aqui, ó. Cadê? 38. Qual é o fractal que está em funcionamento? Eu vou me basear pelo nível de 38. Olha aqui, ó. 38 aqui. Deixa eu botar branco. Ah, mas você está chutando. Não estou chutando. Eu estou fazendo uma análise utilizando retração de Fibonacci, que é minha customizada, exatamente para eu poder identificar quais são os fractais que estão em ação. E olha só, eu vou manter nessa região aqui. Eu estou alinhando pelo 38, nessa região aqui, tá vendo? Que foi resistência, que foi suporte. Daí eu vou extrapolar. Ó. Tá vendo como tá válido aqui? E aí eu tenho os outros níveis. Reparem. Olha que bacana isso, gente. Bateu aqui, voltou. Então ele está trabalhando. Esse fractal está ativo. Então, no gráfico diário, é isso aqui. E parou nessa região de 138.2, que dá em 109 e 150. Legal. Vamos para o horário? Fazer a mesma coisa. Gráfico horário. Vou tirar um pouco o zoom. Já deu para identificar aqui. Vamos lá? De novo, vamos mudar a cor da Fibo. Propriedades, níveis, cor. Aqui, um pouquinho mais grossa. Legal. E aí eu vou puxar e vamos ver. Olha só, já bateu, tá vendo? Nível de 38, suporte. Então, no gráfico horário, a gente tem isso daqui. Vamos ampliar um pouquinho. Olha como bateu direitinho. Vamos lá desenhar na tela. Depois, de novo, eu vou deixar isso tudo guardado aqui e a gente revisita isso em outro dia. Fractal de baixa, fractal de alta. 38.2 está ativo. Beleza? Olha. Tendência do Bitcoin no gráfico que a gente está vendo aqui, horário. Ele está numa região de decisão. Para configurar a queda, ele teria que romper essa região de 38.2, que dá em torno de 107. No momento, ele está numa tendência de queda. Provavelmente, ele deve voltar a cair. Vamos dar uma olhadinha em H2. Carrega, aí.
Tendência de alta, a gente vê pelo estocástico aqui. Em H4, tendência de queda. Olha só como já fica o candle em D1, lateralizado. Então, a gente tem uma tendência de reversão de queda nas próximas horas, mas não deve durar muito, porque em H4 a gente continua com uma tendência de queda. Então, é um momento de decisão que eu tenho que aguardar. Ele está numa região. Ah, eu posso traçar aqui, por exemplo, uma linha de tendência de baixa? Pode. Deixa eu mudar a cor aqui. Quando eu traço LTA, eu gosto de deixar lá em amarelo. E um pouquinho mais grossa. Aí. Tem uma LTB, perdão, não é LTA, LTB. Aqui, no gráfico de 1 hora. 30 minutos. Ó. Posso fazer outra coisa. Vou remover essa LTB e vou puxar um leque de queda. Ó, de fractal para fractal. Olha que bonito. Tá valendo? Tá valendo. Eu posso deixar isso aqui? Com certeza. Então a gente vê que ele, quando você puxa de fractal para fractal, repare que nessa região aqui, ó, coincidiu uma das médias que eu tenho aqui de 200 períodos com o nível 38.2. E ele simplesmente voltou a descer. Aqui, de novo, eu tenho uma confluência, tá vendo? Da tendência dessa vela de alta, de H1, que não acabou, tá no começo ainda. O que a gente tem que aguardar? Para ver se ela vai retornar. Vamos descer para M30? Olha só. Provavelmente, o que a gente espera que o mercado faça, se ele estiver seguindo essa tendência, ele vai bater nessa região aqui e volta a descer. Aí tem que aguardar. Vamos voltar aqui, deixar o gráfico guardadinho. E assim a gente volta para o nosso painel principal. E acompanha a análise. É dessa forma que a gente faz as análises. Pega os principais ativos, dá uma geral do mercado e aí faz uma análise individual para cada um deles. Gostou? Dá um like, comenta aqui o que você achou dessa análise, isso ajuda a gente bastante. E fica o convite para você abrir sua conta na FBS através do link que está aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!